Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente para que você receba mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio aqui a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica localizado na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Amados, estamos falando de uma série, Finanças e Reino. Na primeira mensagem, abordamos sobre dízimos. Na segunda, estivemos falando sobre ofertas. E hoje, vamos discorrer sobre o tema primícias. Queridos, como eu falei para vocês, na primeira mensagem, falamos sobre dízimos. E onde está o pecado em relação ao dízimo? Dízimo libera fé e fidelidade. Deus diz que aqueles que não entregam dízimos, ofertas e primícias cometem delito espiritual. Qualquer indivíduo que trabalhe na área jurídica diz que delito é infração e agravamento. Segundo a Bíblia, delito é pecado. Para a justiça, delito é crime. Toda pessoa que comete um crime recebe o nome de criminoso e também um destino, a cadeia e a prisão. Apesar de muitos só lerem Malaquias capítulo 3, versículo 10, no versículo 6, a Bíblia mostra que todo ladrão tem o destino de ficar preso e de ter um gafanhoto na sua lavoura. Só há uma solução para expulsar o gafanhoto, que é através dos dízimos e das ofertas. Caso contrário, você está cometendo um agravante contra Deus e contra você mesmo, pois será você quem colherá os danos e os prejuízos. Já quando estive abordando sobre oferta, eu falei da natureza da oferta. Desejo destacar que a natureza da oferta é voluntária. Paulo nos ensina que cada um deve contribuir conforme tiver proposto em seu coração, não por obrigação ou necessidade, mas com alegria. Isso nos mostra que a oferta não deve ser um ato mecânico ou compulsório, mas uma expressão de gratidão e amor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amados, o problema não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. É algo ligado ao coração. Isto que faz com que as pessoas sejam escravizadas. Na realidade, estamos falando da influência do Deus deste século, na mente e no coração dos homens. Jesus falou sobre esse espírito maligno e o chamou de Mamon, o Deus das riquezas. Isto não significa que Mamon seja o dono das riquezas do mundo, porque todas as coisas, incluindo as riquezas, pertencem a Deus. Meus queridos, temos dois textos importantes que gostaríamos que você se atentasse para ele. Preste atenção. Ezequiel capítulo 44, versículo 30, Neemias 12, 44. Ezequiel 44, 30 diz: E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a obração de tudo, de todas as vossas obrações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Já Neemias capítulo 12, versículo de número 44, o texto diz: Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros, das ofertas alçadas, das primícias, dos dízimos, para ajuntarem nelas
dos campos das cidades as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam à lei. Meus queridos, o que você entende por honra? Como se pode honrar alguém? De quais maneiras se pode honrar? Dízimo é fidelidade. Somos fiéis a Deus obedecendo ao mandamento, devolvendo o dízimo. Oferta é gratidão. Somos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu e tem nos dado. Agora, primícia é honra. Honramos a Deus quando honramos aos nossos líderes espirituais que Ele colocou sobre nós. Temos ensinado em nosso ministério que a unção que honramos é nela que prosperamos e herdamos. Somos servos da unção. Então, precisamos aprender de que unção somos servos e a qual unção temos nos submetido. Queridos, eu quero abordar aqui alguns princípios sobre primícias. Primeiro, a quem eu tenho honrado. Muitos têm preferido honrar Mamon, o deus do dinheiro. Outros dizem, eu não vou entregar primícia ao meu líder, porque ele já recebe salário da igreja. O salário é o direito dele pelo seu trabalho, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 18, que diz: pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. E dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Meus queridos, a primícia é entregue a ele, o sacerdote, pela sua unção. E por estar debaixo da sua unção, eu honro a Deus, que derramou a sua unção sobre ele, honrando-o. Quando nos submetemos à sua unção e a honramos, então prosperamos. Mas quando não fazemos, logo não temos direito a prosperar. É muito fácil honrar o líder com palavras, com presentes, com ações de carinho, homenageando no aniversário. Mas todas essas coisas são comuns. Qualquer um pode fazer, independente de ser ou não discípulo. Mas, pela Bíblia, só há uma maneira bíblica de honrar o líder. Além de obedecê-lo, é ser fiel a ele, materializando a honra através da primícia. Assim, meus queridos, como o infiel a Deus não consegue entregar o dízimo, o desleal ao líder não consegue entregar a primícia. Não estou generalizando, dizendo que todos que não entregam a primícia são desleais. Existem muitos que são leais, só não entenderam ainda o que é honra. Agora, querido, o segundo princípio, primícia é essência. A quem você está entregando a sua essência? Ao líder que você entrega a sua essência? É dele que você recebe e terá resultados. Todas as bênçãos que estiver sobre a vida dessa pessoa recairá sobre você. A Bíblia é clara em sua palavra, porque na doutrina do Senhor não há confusão alguma. Provérbios capítulo de número 23, versículo 26, diz: filho meu, dai-me o teu coração. Amados, o coração é a primícia que devemos entregar a Deus como órgão. Se Deus tiver o nosso coração, Ele tem tudo. O que temos
e o que somos. Podemos dar qualquer coisa a Deus, mas se Ele não tiver o nosso coração, então não terá nada de nós. Tudo começa pelo coração. O coração é a primícia. Quando você entrega uma primícia ao líder, você está entregando o coração ao líder. Entregar primícia é uma prova do coração que você ama o seu líder, aquele que Deus tem usado para investir em você, em restaurá-lo, em reintegrá-lo em muitas áreas que você havia perdido e etc. Se todos os órgãos forem perfeitos, mas o coração parar, tudo o mais para. Cérebro não funciona sem coração, então, se a primícia parar, para tudo. Todo o mover que está no seu destino, para. Todo mover que está na sua rota, para. Todo mover que está na sua frequência, para. Tudo que faz parte de um organismo que está preparado para você, para. Assim é quando para a primícia, param todas as outras coisas. O dízimo, queridos, é uma prova para o coração de Deus. A primícia é uma prova para o coração do líder. Você precisa se enfrentar para primiciar. Você precisa entender o espírito sagrado da palavra de quem você é servo e de quem é líder sobre você. Quando você entrega uma primícia, você está ratificando o legado da pessoa que é autoridade sobre a sua vida. Porque, amados, a primícia também tem um destino. Ela engloba toda a totalidade, envolvendo tudo e todo. Agora, queridos, terceiro princípio. Por você, todos os seus são abençoados. Meus amados, quando você primicia, todos que estão debaixo de você são abençoados. Filhos, netos, discípulos, empresa, tudo. Ezequiel 44:30 diz que quando a primícia chega às mãos do sacerdote, faz com que ele libere bênçãos sobre a sua vida e a sua família. Então, amados, quando você entrega a primícia, você faz um favor para você mesmo e para os que estão abaixo de você. Todos que entregam as primícias recebem o legado da santidade. Romanos capítulo 11, versículo de número 16, tem um texto que eu gostaria de compartilhar com você e eu peço a sua atenção. Romanos capítulo 11, versículo de número 16. Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Queridos, primícia é mais que apenas honrar. Primícias é para santos. Muitos afirmam que não precisam primiciar para serem abençoados, pois Deus já os abençoou com toda sorte de bênçãos. E até citam Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Isto é usar o texto totalmente fora do seu contexto. E se esquecem ou não entendem que as bênçãos a que o apóstolo Paulo se refere são as bênçãos espirituais que têm a ver com a salvação através da graça, a graça de Deus, e com a sua garantia através do selo do Espírito Santo.
Queridos, achar que já é abençoado e não precisa ser fiel aos princípios bíblicos é um grande erro. Agora, amados, eu gostaria aqui de concluir esta mensagem falando para você o seguinte: seja dizimista fiel, ofertante e primiciador, e que Deus o abençoe com fé, fidelidade, prosperidade e muitas bênçãos que virão para mudar radicalmente a sua história de vida. Que você receba a visitação do Todo-Poderoso para que todos vejam que a ação que há sobre você é divina. Todos saberão que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, amados, eu gostaria de relembrar a você que honrar alguém é algo importante. Temos ensinado em nosso ministério que a unção que honramos é nela que prosperamos. Agora, você sabe o que significa honra? O que significa honra na etimologia da palavra? Amados, muito importante entender o conceito bíblico sobre esse importante tema. A palavra hebraica para honra é kabed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta de uma pessoa. Já no grego, honra é timao, que significa estimar, fixar o valor, honrar ou referenciar ou reverenciar. Então, amado, eu gostaria aqui de tirar algumas dúvidas frequentes. Primeira dúvida: por que se deve entregar as primícias hoje? Isso é coisa do Antigo Testamento. Vamos lá, amados. A Bíblia é uma só. O Antigo Testamento não foi abolido. O que tinha que ser mudado, Jesus mudou. Mateus capítulo 5, versículo de número 17 até o versículo de número 37. Eu gostaria de ler aqui um trecho. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Amados, e ele não mudou nada em relação ao dízimo, nem a oferta e nem a primícia. Isso é por si só suficiente. Agora, amados, segundo, se eu não entregar o dízimo, oferta ou primícia, estarei pecando? Vamos à resposta. Se não entregar o dízimo, sim, porque é um mandamento. Se não entregar a oferta, sim, porque embora ela seja voluntária, em Malaquias 3:8, Deus chama de ladrão quem não entrega os dízimos e as ofertas. E se eu não entregar a primícia? Não, porque primícias é honra, é uma decisão pessoal sua. Pastor, eu não concordo com nada disso que está sendo ministrado. O que eu faço? Simples. Esquece tudo o que você ouviu. Continue com seus conceitos egoístas, individualistas, e veja o que vai acontecer na sua vida. Quarto, como deve ser entregue as primícias? O nome traz essa revelação. Deve ser a primeira coisa que fazemos, senão não é primícia. É segundícia, terceirícia, ou quem sabe, ultimícia. Amados, muitas pessoas confundem o dízimo com primícia. Dízimo não é primícia, dízimo é mandamento. Quinto, como posso calcular as primícias do mês? Vamos lá, queridos. Pegue o valor total do seu sustento mensal, antes de tirar o dízimo, e divida por 30.
30 dias. Assim, alguém que colhe R$ 300 para o seu sustento deve entregar R$ 10 de primícias. Se ganha R$ 3.000, entrega R$ 100 de primícias. Primeiros frutos hoje seria o equivalente ao que se obtém, em média, com um dia de trabalho. É como se todo mês dessemos o primeiro dia de trabalho ao Senhor para santificarmos os demais dias do mês. Agora, sexto, a quem devo entregar as primícias? Amados, no contexto bíblico era o sacerdote. Em nosso contexto, isso equivale ao pastor presidente, o bispo, o apóstolo. Só o bispo pode estabelecer os critérios que um dia serão observados para outros pastores do ministério, que recebam as primícias dos discípulos a eles confiados. Amados, as primícias podem ser entregues pessoalmente, de modo particular ao seu pastor, bispo, apóstolo, que representa o sumo sacerdote em sua igreja. Tudo deve ser feito conforme orientação. E aqui, queridos, encerramos o nosso devocional de hoje. Se você já é inscrito no canal do YouTube, que maravilha! Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal e não esqueçam, ative o sininho para que você possa estar recebendo notificações de tudo aquilo que formos postar que é relevante para a tua vida. Também estamos lá no Instagram, Facebook e TikTok. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. Já no TikTok você vai colocar Ministério Pleno e o número 10. Presta atenção, Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha entendido sobre dízimos, ofertas e agora sobre primícias. Que o Espírito Santo conduza o seu coração e que você, amado, seja muito abençoado. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Minha fidelidade é a expressão que mostra que Deus é o primeiro na minha vida. A minha gratidão, os primeiros frutos, as primícias, ofereço a Ti em Teu altar. Tudo que o Senhor me der, vou devolver primeiro a sua parte. Reconheço que Tu és meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sobre mim. Repreende o devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará, e assim bendito será. Tudo que o Senhor me der, vou devolver primeiro a sua parte. Reconheço que Tu és meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sobre mim. Repreende o devorador.
devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará. E assim bendito será.